O Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos realizou uma audiência sobre exploração, que o Fabrício vai falar para a gente, exploração sexual online das crianças, na qual os principais executivos de 5 empresas de mídia social testemunharam. Os senadores acusaram duramente essas empresas de falharem na proteção de crianças contra predadores sexuais e problemas de saúde mental. Em meio a essa situação, nesta segunda-feira, o presidente Joe Biden criou uma conta na rede social TikTok em jogada eleitoral, visando a próxima eleição presidencial. No entanto, o governo Biden proibiu o uso desse aplicativo, que é operado por uma empresa chinesa, para agências governamentais, devido a preocupações com o vazamento de informações, e houve algumas críticas ao seu uso em campanhas eleitorais. Essa é a questão, né, Fabrizão? Eu quero entender como é que é proibido para todo mundo, que não é tão seguro assim, e é da China, e a China está entrando nos Estados Unidos, e isso é perigoso para os Estados Unidos, mas agora o presidente foi lá e criou uma conta no aplicativo chinês. Pois é, a questão é se vale tudo pelas eleições, né? Os Estados Unidos foram pioneiros nessa decisão de banir o TikTok de dispositivos do governo, ou seja, nenhum aparelho, celular, tablet, smartphone, qualquer tipo de aparelho pode ter o TikTok dentro dele, instalado. Isso porque há uma suspeita de que o TikTok, que é de uma empresa chinesa chamada ByteDance, ele é utilizado para espionagem e propaganda do Partido Comunista Chinês. Isso não há comprovação técnica até o momento, mas há essa suspeita. Depois que os Estados Unidos fizeram isso, ainda em 2022, vários países ao redor do mundo, Nelsinho, começaram a adotar a mesma medida. Canadá, vários países da União Europeia também, e por aí vai. Bom, no domingo, o Joe Biden lançou a sua conta no TikTok, a conta da sua chapa com a Kamala Harris, por enquanto pré-candidatos a essa eleição, a reeleição, melhor dizendo, em 2024, lá em novembro. Ele lançou um vídeo respondendo perguntas ali bem descontraído, bem de jeito casual, dentro de casa. Primeiro falando sobre o Super Bowl, sobre a temporada do futebol americano, e aí depois a última pergunta é: quem é melhor, você ou Donald Trump? Ele fala: bom, claro que sou eu, né? Que brincadeira é essa? São mais de 6 milhões, agora já passou de 7 milhões de visualizações dentro aí de pouco mais de 24 horas desde que o vídeo foi lançado. Mas a questão é a seguinte: primeiro, a gente precisa entender o contexto eleitoral. O Joe Biden, em 2020, ganhou com forte apoio dos jovens. Entre a população entre 18 a 24 anos, 65% dessa faixa etária acabou votando nele para tirar Donald Trump do poder. Agora está havendo uma inversão. O Trump começa a ganhar campo entre os jovens, porque os jovens que votaram no Biden não estão muito satisfeitos, não gostam da postura adotada na guerra entre Israel e Hamas. Dizem que o governo Joe Biden tem uma postura muito pró-Israel e a juventude americana não gosta muito dessa ideia. E também a questão do débito estudantil, as dívidas dos estudantes universitários lá nos Estados Unidos, que atingem números bilionários. Ele não atuou, segundo os eleitores, muito fortemente para resolver esse problema, isso que foi uma promessa de campanha. Mas além disso, há essa discussão que Joe Biden estaria se utilizando agora desse aplicativo que supostamente é utilizado para espionagem da China, o maior rival, o maior concorrente dos Estados Unidos internacionalmente falando. Os congressistas americanos já estão tirando isso como uma certa, os oposicionistas, como uma certa vantagem, dizendo: olha aí, o Biden entregando informações da campanha dele para a China. Será que não vai haver uma interferência nas eleições? É o que a gente não tem como afirmar com certeza absoluta, mas gera o debate. Tem contradição aí, né, Ju? É interessante, né, porque assim, eu vejo a figura do Biden e nitidamente é uma pessoa que já está com muitas limitações, né? As últimas aparições dele foram desastrosas, né? Ele troca o nome de pessoas, ele tem alguns lugares, tem alguns eventos que ele sequer sabia saída, né? Então, eu não sei se ele conseguiria reverter essa impressão que ele passa, porque a idade chega, né? A idade chega para todo mundo. Não é uma questão de preconceito contra idoso, não. É entender que o ser humano, ele passa pelas fases e chega um momento que você vai perdendo algumas capacidades, né? Alguns idosos, inclusive, vão entrando na demência. Então, eu não sei se ele consegue reverter esse quadro entrando no TikTok. Agora, o que o Fabrício trouxe é muito interessante, porque os mais jovens, né, exatamente porque não tiveram ainda muita experiência de vida, eles acabam
comprando, dentro das campanhas eleitorais, muito do que se gostaria de se ver e se relaciona muito hoje com a cultura woke, né, que é um assunto interessante da gente explorar aqui. Só que a cultura woke, ela é uma narrativa. E na vida real, o que se propõe dentro do woke não funciona na vida real. Então, necessariamente vai se mostrar falido, né? Então, eu acho que é uma questão de vivência mesmo para você chegar a certas conclusões que essas propostas que foram defendidas e que ainda a gente vê muitos partidos se assentando nessas propostas, né? Apresentando soluções para problemas reais, mas que estão distantes de serem capazes, de soluções de serem capazes de resolver esses problemas. Então, eu acho que é um modelo que se esgotou, né? É uma campanha que se mostra que não funciona quando a gente pega alguns indicadores, por exemplo, de estados como o da Califórnia, que traz muito essa cultura woke para si, né? Que inclusive é um estado que dá bastante embasamento para os democratas. A gente vê a ruína que a Califórnia está atravessando em termos de segurança pública, de dificuldade de manutenção de empregos, muitas lojas sendo invadidas. Então, é um modelo que se esgotou e é inevitável que se perceba isso. Você falou que ele está se confundindo aí recentemente. Esses dias ele chamou o presidente Macron da França por um presidente que já morreu há algum tempo, né, Fabrício? Como é que é? O Mitterrand, né, que foi presidente entre 81, se não me engano, e 95. O Piperno vai saber com certeza a data. Foram dois mandatos naquele tempo. O mandato do presidente francês era de 7 anos. 7 anos, exatamente. Aí ele se elege em 81 contra o Giscard d'Estaing. Depois disso, ele se reelege contra o Chirac e, em seguida, o Chirac foi o presidente. E aí, logo depois... confusãozinha ali de algumas décadas. E logo depois que ele entrega o cargo em 95, ele acaba morrendo, acho que um ano depois, exatamente. Não, mês depois. Um mês depois. E detalhe, viu, Nelson, que não bastou ele chamar o Macron de Mitterrand, ele ainda falou o presidente da Alemanha, ou seja, nada a ver. Você sabe que minha avó, que está provavelmente assistindo a gente lá em Bastos, na capital do Ovo, quando ela vai me chamar, ela chama todos os meus tios primeiro e depois ela fala o meu nome. Ela vai falando assim. Mas todas as vezes. A minha também faz isso. Todas as vezes. O Joe Biden, eu acho que ele está mais ou menos assim. Vai começar a chamar os presidentes de cada mandato até chegar no atual. Chamou a Taylor Swift de Britney Spears também. Outra confusão. Mais ou menos, né? Agora, ô Palumbo, como é que você vê essa necessidade de se utilizar das redes sociais? Aqui no Brasil, por exemplo, o TikTok tem 81 milhões de usuários. Isso significa 1 a cada 3 brasileiros. Tem muito preconceito com isso, mas é um ambiente que necessariamente as pessoas estão utilizando, né? Principalmente os jovens. Não dá pra gente menosprezar as redes sociais. Não só o TikTok, todas as redes. Inclusive o concorrente do TikTok, que é o Kawaii, que também é muito importante, né, para quem é político, para quem vai se lançar numa candidatura futura. Eu me lembro que quando eu criei o Kawaii, não cria isso não, é mais uma rede para tomar conta. E encontrava pessoas na rua que falavam, eu votei em você por causa do aplicativo tal. Então, isso ele não dá para ele fugir disso. Agora, quanto não deixar órgãos do Estado... Eles estão defendendo a soberania deles. Então, é perfeitamente aceitável isso. Ele não pode desprezar as redes sociais de forma alguma. Por quê? Às vezes, uma publicação atinge milhões de pessoas. E você ficar trabalhando com assessores de rua, você não vai atingir. Se eu jogar uma publicação agora aqui, eu posso patrocinar ela, por exemplo, o bairro de Parelheiros, cidade Tiradentes, eu atinjo milhares de pessoas. E você precisa ter 1000 assessores para fazer esse tipo de trabalho. Então é muito complicado. E ele está certo, ele tem que ter todas as redes sociais, ele não pode desprezar nenhuma. É uma campanha eleitoral. Não dá para você desprezar as redes sociais e as forças que elas representam numa eleição. Piperno, a campanha política mudou muito de décadas atrás para agora, né? Você vê esse exemplo aqui, quanto você gastaria com assessores, com cabos eleitorais, para alcançar o mesmo número de eleitores com um post patrocinado na rede social, por exemplo? Você vê como que é o negócio. Ontem, eu acho que eu não publiquei nenhum post no Instagram. Às vezes eu fico alguns dias. Imagina se um candidato ele ia poder ficar 1 hora sem fazer algum tipo de... Você posta todo dia, né, Paulo? Quando eu não tomo punição, sim. Mas você vê, então é óbvio que mudou. Outro dia o Palumbo e eu, inclusive, participamos de um programa em que a gente tratou disso, porque a dinâmica das campanhas mudou, os investimentos mudaram, quer dizer, hoje eles são muito maiores, mas antes se apostava em programas de televisão, em material impresso, um monte de coisa, no cabo eleitoral que saía, ficava a semana inteira distribuindo santinho do candidato. Imagina se você vai pagar alguém hoje em dia para distribuir santinho, né? Agora,
esse negócio do TikTok lá nos Estados Unidos, ele ganha ainda uma outra conotação, porque, vejam, como envolve esse fetiche da bisbilhotagem chinesa, né? O TikTok, por exemplo, chegou a ser proibido em Montana. O Fabrício vai se lembrar disso, um governador republicano. Proibição geral no estado de Montana. Você, Nelson, se você mudasse para Montana, você não ia poder abrir um TikTok. Porque o governador lá, enfim, republicano, Greg, não sei das contas, ele falou, bom, olha, isso aqui facilita a espionagem do Partido Comunista Chinês. Então está banido do estado de Montana. E tem muito a ver também com o que a gente falou no bloco anterior, e a Júlia tocou nessa questão de você confiar ou não na justiça, isso lá nos Estados Unidos, porque, veja, a justiça, quando você fala em justiça americana, na verdade você está falando em 50 justiças, porque cada estado pode fazer as suas regras. Agora, o fundamental disso é que, independentemente do estado onde você resida, o fato de uma regra prevalecer em um estado e não no outro não vai abalar a tua convicção na justiça. Isso é algo que, do ponto de vista psicológico, inclusive, faz muita diferença. Você morar em Montana vai te impedir de ter um TikTok. Você morar no estado de Massachusetts, obviamente que não. Agora, independentemente das regras do ordenamento jurídico do estado, você vai continuar confiando nele. Interessante, Aninha, a gente está vendo aí a imagem, aqui para quem nos acompanha por imagem, exatamente de alguns dos posts aí do Joe Biden. E ele faz aquela montagenzinha, faz aquela brincadeira, não é um post, uma rede social só para transmitir um comunicado oficial do presidente da República. Daqui a pouco, será que ele vai fazer dancinha também? O que... Enquanto Você faz dancinha, Palumbo? Não. O Fabrício eu ouvi dançando... Aí já é demais pra mim. Fabrício eu ouvi dançando no carnaval, viu? Fabrício dança. Vamos deixar isso pra lá. Dancinha com PP. Não, enquanto todos aqui falavam, eu estava pensando no seguinte... O Joe Biden, ele, pela idade, ele precisa, talvez, e por todos esses episódios recentes que ele tem falhado, vamos colocar dessa forma, ele precisa se reaproximar desses jovens, porque a gente sabe que a eleição nos Estados Unidos hoje, embora sejam ainda pré-candidatos, está muito acirrada, né? Da mesma forma que foi a anterior. Então, ele precisa mostrar para o eleitorado que ele está no jogo, que ele é moderno, que ele continua capaz. Eu só acho que fica esse questionamento, embora o Palumbo tenha dito, não, ele tem que se submeter às redes sociais, eu concordo com isso, mas eu acho que se houve uma proibição do governo em algum momento, ele poderia aproveitar que ele abriu uma conta para tecer certos esclarecimentos, porque senão fica uma certa dúvida sobre a motivação por trás daquela proibição ou não, se existe ou não, e os Estados Unidos, ele gosta muito dessas teorias de conspiração. Então, imagina o Donald Trump acusando o Biden de estar aliado ali à China, porque ele fez uma conta no TikTok depois dele mesmo dizer que isso não poderia acontecer no governo por conta de vazamento de dados. Eu acho que ele poderia aproveitar essa oportunidade para poder fazer alguns esclarecimentos, para deixar a população mais tranquila com relação à segurança da utilização da rede, e acho que tem que sim utilizar, porque ele está perdendo no campo jovem, como todos comentaram aqui. Um dos comentários, inclusive, o John Kirby, que é um porta-voz da Casa Branca, falou ontem lá em Washington mesmo sobre esse caso. Ele foi questionado sobre o Biden criar uma conta no TikTok e ele falou que, independente da conta do Biden ou não, isso não muda a postura dos Estados Unidos em relação a essa legislação de proibir o uso do aplicativo em aparelhos oficiais do governo. Ou seja, deixa essa coisa um pouco ambígua, você não sabe qual o caminho que está levando. E o Piperno falava aqui de uma questão do fetiche americano com essa bisbilhotagem chinesa. Essa sessão no Congresso, né, assim, que você chamou mais cedo, falando sobre abuso infantil e tudo mais, um dos diretores do TikTok, o Mark Zuckerberg do Facebook também foi chamado, mas um dos diretores do TikTok foi chamado para prestar esclarecimentos no Congresso, e aí ocorreu até uma situação vexatória, um senador republicano questionando o diretor, que é de Singapura, se ele tinha algum tipo de ligação com o Partido Comunista Chinês. E aí perguntando repetidas vezes, assim, coisa de 10 vezes, você é chinês? Você tem um passaporte chinês? Ele, não, senador, eu sou de Singapura, é um outro país, tendo que explicar para um senador
senador dos Estados Unidos que Singapura é Singapura e China é China. E pergunta, mas você tem família americana? Você não tem traços com a China, ligações com a China? Não, senador, eu sou de Singapura, é um outro país. Então tem, de fato, um constrangimento, gera todo esse constrangimento. E essa discussão que teve no estado de Montana da proibição geral, isso já se espalha por alguns estados nos Estados Unidos, mas de fato só Montana chegou a consumar isso. O TikTok entrou com recurso na Suprema Corte, dizendo que é uma proibição completamente ilegal, que é um aplicativo apenas de entretenimento. Dancinha, musiquinha, esse tipo de coisa. Fabrício, quem segue no Instagram já viu ele dançando no carnaval, viu, gente? No Morning Show a gente vai fazer um apanhado do PP, do Mano, do Fabrício. E a gente vai monitorar aí, viu? Júlia Luci, Paloma, fiquem atentos nas redes sociais, a gente vai fazer um compilado. Aqui pro fim, sexta-feira a gente publica, de todo mundo.